Meu padrasto. Me excluiu do testamento de minha mãe, mas o advogado tinha outros planos. O cheiro das coroas de flores era enjoativo, uma mistura doce e pesada que parecia se agarrar à umidade do ar e ao meu vestido preto. Em pé, ao lado do túmulo recém-fechado da minha mãe, eu me sentia anestesiada. Pessoas passavam, me davam um abraço rápido, diziam meus pêsames, ensaiado, e seguiam para cumprimentar o astro do dia, meu padrasto, Cláudio. Ele estava no auge de sua performance, o viúvo devastado. Com os olhos vermelhos e a voz embargada, ele agradecia a todos, apertando mãos, parecendo o retrato da dor e da dignidade. Eu, que conhecia o verdadeiro homem por trás da máscara, sentia o estômago revirar. Quando o último conhecido se afastou, ele veio até mim. Colocou uma mão pesada e falsa em meu ombro. Amanda, sei que é um momento terrível para você, disse ele com um tom paternal. Sua mãe era tudo para nós. Eu não respondi. Apenas continuei encarando a terra fria que agora cobria a mulher que era meu mundo inteiro. Escute, continuou ele, baixando a voz como se fosse um segredo entre nós. Sobre a leitura do testamento na semana que vem, não precisa se preocupar em ir. É um assunto de família, algo que eu preciso resolver com meus irmãos. Será um processo doloroso e burocrático, quero te poupar disso. A palavra família me atingiu como um soco. Olhei de relance para o grupo que o esperava perto do carro. Seus irmãos e cunhadas, os mesmos que eu contei nos dedos as vezes que visitaram minha mãe durante sua doença. Aquela era a família dele, e eu, a filha, estava sendo dispensada. Poupar-me? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Exatamente. Deixe tudo comigo. É o que sua mãe iria querer. Ele disse com uma convicção que me enojou. Ele deu um aperto final em meu ombro e se virou, indo se juntar aos seus. Um rei voltando para sua corte de abutres. Enquanto eu o via se afastar, sua voz se dissolveu e outra, fraca e cheia de urgência, tomou seu lugar em minha mente. A voz da minha mãe, uma semana antes, no quarto que se tornara seu universo. A imagem era tão nítida que parecia estar acontecendo de novo. O cheiro de álcool e lavanda, o som do monitor de oxigênio, a luz suave do abajur. Mamãe, com a pele pálida e os ossos salientes, agarrou minha mão. Sua força era surpreendente, um último lampejo de sua antiga vitalidade. Amanda, minha filha. O sussurro era um esforço imenso. Prometa-me uma coisa. O que quiser, mãe. O que a senhora quiser. As lágrimas corriam quentes pelo meu rosto. Não confie no Cláudio. Seus olhos, fundos, fixaram-se nos meus com uma intensidade desesperada. Ele não é quem parece ser. Quando eu me for, vá ao Dr. Álvaro, o advogado. Ele tem tudo. Ele sabe da minha verdadeira vontade. Prometa, Amanda. Prometa que não vai deixar o Cláudio te enganar. Eu prometo, mãe. Solucei, apertando sua mão de volta. Eu prometo. Naquele cemitério a promessa ecoou em meu peito. A dor do luto deu espaço a uma determinação gelada. O aviso de Cláudio não era uma gentileza, era uma ordem de exclusão. E eu não iria obedecer. Os dias seguintes foram um borrão. Voltei para a casa que agora parecia um mausoléu. Na segunda-feira, a notificação formal chegou pelo correio. Envelope timbrado, linguagem formal. E grampeado à folha, um bilhete de Cláudio, quase idêntico ao que ele havia dito no funeral. Amanda, reforçando nossa conversa, seu comparecimento é dispensável. Dispensável. Pela segunda vez, ele usava uma palavra para tentar me apagar da história da minha própria mãe. Segurei o papel, amassei-o na mão e o joguei no lixo. Eu estaria lá. Na terça-feira, entrei na sala de reuniões do Dr. Álvaro. E lá estavam todos eles. Cláudio e sua família, ocupando as melhores cadeiras, conversando em voz baixa como se estivessem dividindo um prêmio. O ar estava viciado em arrogância. O silêncio caiu quando me viram. Cláudio ergueu as sobrancelhas.
uma irritação mal contida em seu rosto. Amanda, achei que tínhamos conversado. Conversamos, respondi, caminhando até uma cadeira vazia no canto. E eu decidi vir mesmo assim. Ele deu um riso debochado. Seja como for, a decisão de sua mãe já foi tomada. Ela deixou tudo aos meus cuidados. Ela sabia que eu era o único com capacidade para gerir o que ela construiu. A porta se abriu e o Dr. Álvaro entrou. Um homem calmo, de olhar penetrante. Ele cumprimentou a todos e quando seus olhos me encontraram, vi um aceno quase imperceptível. Boa tarde a todos. Vamos começar. Ele se sentou e imediatamente se dirigiu a mim. Amanda, sua mãe foi explícita. Sua presença aqui hoje é indispensável. A palavra dita por ele soou como música. Vi o maxilar de Cláudio se contrair. Doutor, creio que há um engano, disse Cláudio, empurrando uma pasta de couro sobre a mesa. O testamento está aqui, assinado e registrado. Claro e simples. Podemos agilizar isso. Dr. Álvaro olhou para a pasta de Cláudio, mas não a tocou. Em vez disso, abriu a sua própria. Sim, o senhor tem um documento aí. Um documento que, aliás, foi registrado há apenas 2 semanas, quando a saúde de Dona Célia já estava extremamente debilitada. O advogado fez uma pausa, e a sala ficou ainda mais silenciosa. Acontece que, antes disso, Dona Célia tomou outras providências. Ele tirou de um envelope pardo um pequeno objeto metálico. Na semana passada, uma enfermeira de confiança da sua mãe me entregou isto. É um vídeo gravado no meu escritório, com testemunhas, algumas semanas antes de ela nos deixar. Nele, Dona Célia, em plena posse de suas faculdades mentais, expressa sua última e irrevogável vontade. Cláudio ficou branco como papel. Ele se ergueu, apoiando as mãos na mesa. Que absurdo é esse? Isso é uma fraude, uma invenção. O único documento válido é este aqui. Pelo contrário, Sr. Cláudio, disse o Dr. Álvaro, com uma calma assustadora. Segundo a lei, uma declaração posterior anula a anterior. E antes de lermos qualquer papel, vamos todos assistir ao que a verdadeira dona de tudo isso tinha a dizer. O silêncio na sala era tão absoluto que eu podia ouvir minha própria respiração. Os olhos de todos estavam fixos no Dr. Álvaro, que, com uma calma imperturbável, conectou o pendrive a uma televisão de tela plana. O rosto de Cláudio era uma máscara de pânico e fúria. Eu não vou assistir a essa palhaçada, ele gritou. Isso é ilegal. Minha esposa estava doente, senil. Ela não sabia o que estava fazendo. Vocês a coagiram. Pelo contrário, Sr. Cláudio. Sua esposa estava perfeitamente lúcida, e a gravação deixará isso bem claro. Além do mais, a enfermeira que me trouxe este material está disposta a testemunhar sobre a pressão psicológica que o senhor exerceu. Sugiro que se sente e assista em silêncio. Cláudio ficou mudo, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele caiu de volta na cadeira, o corpo tenso, os olhos fixos na tela escura com uma expressão de horror. Seus parentes se entreolhavam, a presunção evaporando e dando lugar a uma ansiedade palpável. Então, a tela se acendeu, e lá estava ela, minha mãe. Um soluço escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-lo. Ver sua imagem em movimento, viva, depois de dias vendo apenas as fotos estáticas do funeral, foi um choque devastador e maravilhoso. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, a de veludo azul. Estava mais magra, sim, e havia olheiras profundas sob seus olhos, mas eram os mesmos olhos de sempre. Vivos, inteligentes e, naquele momento, cheios de uma determinação feroz. Ela olhou diretamente para a câmera, e eu senti como se estivesse olhando para dentro da minha alma. Meu nome é Célia de Souza Ribeiro, ela começou, a voz frágil, mas firme. Cada palavra era pronunciada com clareza. Hoje é dia 3 de março. Estou aqui no escritório do meu advogado, Dr. Álvaro Nunes, para registrar em sã consciência e de livre e espontânea vontade a minha última declaração de testamento. Ela fez uma pausa,
respirou fundo e continuou. Eu quero que não reste nenhuma dúvida sobre a minha decisão. Eu deixo todos os meus bens, tudo o que eu construí com o suor do meu trabalho durante toda a minha vida, para a minha única e amada filha, Amanda Ribeiro. Ao ouvir meu nome, meus olhos se encheram de lágrimas. A casa em que moramos, as minhas economias guardadas no banco, o carro, meus investimentos, meus objetos pessoais. Tudo é para a minha filha. O silêncio na sala foi quebrado por um murmúrio chocado dos parentes de Cláudio. Ele, por sua vez, parecia ter encolhido. Minha mãe na tela continuou, e seu tom mudou. Havia dor, mas também uma força inabalável. Meu marido, Cláudio Ribeiro, infelizmente não é digno da minha confiança. A declaração foi direta, uma bala. Eu sei, no fundo da minha alma, que ele nunca me amou. Ele ama o que eu tenho. Durante minha doença, ele se preocupou mais com extratos bancários do que com meu bem-estar. Ele nunca cuidou de mim. Quem cuidou de mim, quem me deu banho, quem passou noites em claro ao meu lado, foi a minha filha. Apenas ela. Ela então se inclinou um pouco para a frente, e seus olhos pareceram encontrar os meus através da tela. Amanda, minha filha, você é a minha verdadeira herança, meu maior orgulho. Seja forte. Use tudo isso para construir uma vida feliz e segura para você. Você merece. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela na gravação, e eu a acompanhei, chorando silenciosamente. E se este vídeo está sendo exibido hoje? Ela endireitou as costas, o olhar endurecendo. É porque sei que Cláudio tentou agir de má fé. Sei que ele provavelmente forçou a assinatura de outro documento, aproveitando-se da minha fraqueza física. Mas minha mente nunca fraquejou. Confio na justiça para que a minha verdadeira vontade seja cumprida. A imagem congelou no rosto determinado da minha mãe. O vídeo acabou. Por um instante, ninguém se moveu. O peso das palavras dela pairava no ar. Então, Cláudio explodiu. Mentira! Isso é tudo mentira! Ela estava delirando. Ele se levantou, apontando um dedo trêmulo para a tela e depois para mim. E você? Você a manipulou. Você envenenou a mente dela contra mim. Nesse exato momento, ouviu-se uma batida firme na porta da sala. Dr. Álvaro, que parecia esperar por aquilo, disse em voz alta: Pode entrar. A porta se abriu e 2 homens de terno escuro entraram, acompanhados por uma policial uniformizada. O homem que liderava tinha um rosto sério e um olhar que não admitia brincadeiras. Sr. Cláudio Ribeiro? Ele perguntou, a voz calma e grave. Cláudio se virou, pego de surpresa. Sim, sou eu. Quem são vocês? Delegado Siqueira, da Polícia Civil. Ele apresentou um distintivo. Senhor, nós temos um mandado de prisão preventiva em seu nome. O queixo de Cláudio caiu. A cor sumiu completamente de seu rosto. Prisão? Que brincadeira é essa? Por qual motivo? Falsificação de documento público e tentativa de fraude testamentária. Recebemos uma denúncia formal, corroborada por provas materiais e testemunhais, de que o senhor coagiu sua falecida esposa a assinar um testamento falso para se apropriar indevidamente de seus bens. Cláudio olhou do delegado para o Dr. Álvaro e depois para mim. O pânico total tomou conta dele. Ele deu um passo para trás, como se fosse correr, mas a policial se moveu rapidamente e bloqueou seu caminho. Isso é um absurdo! Um complô! Ele gritava, enquanto o delegado Siqueira fazia um sinal para a policial. O som metálico das algemas se fechando nos pulsos de Cláudio ecoou na sala silenciosa. Foi o som mais satisfatório que eu já ouvi na vida. Vocês não podem fazer isso. Eu sou um cidadão de bem. Quando Cláudio foi levado, uma de suas irmãs se levantou, o rosto vermelho de raiva, e apontou para mim. Sua viborazinha, você planejou tudo isso. Está roubando o que era da nossa família por direito. Interesseira. Antes que eu pudesse responder, a voz firme do Dr. Álvaro cortou o ar como uma faca. Silêncio, ele ordenou, e a mulher se calou assustada.
Que família! Vocês nunca foram a família dela. Nunca deram um copo d'água para a dona Célia. Nunca ligaram para saber se ela precisava de algo. Todos vocês sabiam do plano do Sr. Cláudio e estavam aqui hoje para pegar a sua fatia do bolo. Estavam compactuando com um crime. Aconselho que saiam da minha sala agora, em silêncio. Ou eu garanto que cada um de vocês será incluído no inquérito como cúmplice de tentativa de fraude. Um a um, eles se levantaram, humilhados e furiosos, e saíram da sala sem ousar olhar para trás. Em poucos minutos, o ambiente antes cheio e barulhento ficou vazio. Restamos apenas eu e o Dr. Álvaro, em meio a um silêncio que, pela primeira vez, era de paz. Quando a porta se fechou atrás do último parente raivoso de Cláudio, o silêncio que caiu sobre a sala não era mais pesado e opressor, mas leve, quase sagrado. Eu continuei sentada, as mãos tremendo no colo, o som das algemas ainda ecoando em minha mente. A adrenalina que me manteve de pé começou a se dissipar. Um tremor tomou conta do meu corpo. Era o choque. A exaustão de semanas, meses, de luto e batalha, desabando sobre mim de uma só vez. Dr. Álvaro se aproximou e colocou um copo de água com açúcar na mesinha ao meu lado. Seus movimentos eram calmos, paternais. Beba um pouco, Amanda. Acabou. A pior parte já passou. Obedeci, e o líquido doce ajudou a acalmar o tremor. Meus olhos encontraram os dele, e eu não consegui conter a pergunta. Como o senhor sabia? Como conseguiu que a polícia viesse tão rápido? Ele sorriu, um sorriso genuíno de admiração. Sua mãe, Amanda. Sua mãe era uma mulher extraordinária. Ela não deixou apenas o vídeo. Ele se sentou na cadeira à minha frente, abrindo sua pasta novamente. De dentro, ele tirou um pequeno caderno de capa dura. Junto com o pendrive, a enfermeira me entregou isto. É um diário. Nas últimas semanas, sua mãe começou a registrar tudo. Cada vez que Cláudio a pressionava para assinar algo. Cada pergunta que ele fazia sobre senhas de banco, sobre o valor dos imóveis. Cada vez que ele demonstrava total descaso com a dor dela e só se focava no dinheiro. Ela anotou datas, horários, palavras exatas. Meus olhos se arregalaram. Eu não fazia ideia. Ela sabia que o vídeo poderia ser contestado, que ele a chamaria de senil, de confusa. O diário foi a prova da premeditação dele. Foi a arma que tornou a denúncia irrefutável. Assim que recebi o material, meu dever era levá-lo às autoridades. Eles viram a gravidade da situação e agiram rapidamente. Sua mãe não queria apenas que a vontade dela fosse feita. Ela queria justiça. E ela garantiu que teríamos todas as ferramentas para isso. Senti uma onda de orgulho e amor tão avassaladora que me deixou sem fôlego. Mesmo no fim, acamada e fraca, minha mãe estava lutando por mim. Ela estava pensando em cada detalhe, protegendo-me de um mal que eu só via à ponta do iceberg. Dr. Álvaro me explicou os próximos passos com paciência. O testamento em vídeo seria validado, o documento fraudulento de Cláudio anulado. Ele cuidaria de toda a papelada para transferir a casa, o carro e os fundos para o meu nome. Você não precisa se preocupar com nada disso agora, ele disse com firmeza. Apenas vá para casa e descanse. Tente processar tudo. Ir para casa. A ideia era ao mesmo tempo um alívio e um terror. Dirigi de volta no piloto automático, o trânsito da cidade passando como um borrão. Estacionei na frente da casa que sempre fora o meu lar. Mas ao colocar a chave na fechadura, hesitei. Antes, aquela casa era o refúgio da minha mãe. Agora, por lei, ela era minha. E estava vazia. O silêncio lá dentro era diferente. Era um silêncio pesado, cheio de memórias. O cheiro dela ainda estava ali. Caminhei lentamente pela sala de estar e meus olhos pousaram na poltrona de veludo azul. A mesma do vídeo. Vazia. A Vitória de minutos atrás pareceu subitamente distante, ofuscada pela realidade esmagadora da ausência dela. A justiça havia sido feita. Cláudio estava preso. Mas nada disso a traria de volta. Subi as escadas.
cada degrau um esforço. Entrei no quarto dela, o coração apertado. Tudo estava como ela havia deixado. O colar de pérolas sobre o criado mudo. O livro que líamos juntas estava na mesinha, com o marcador na página onde paramos. Sentei-me na beirada da cama e peguei o xale que ela sempre usava sobre os ombros. Levei-o ao rosto e o cheiro dela me envolveu. E então, eu desabei. Chorei como não chorava desde o dia em que ela se foi. Chorei pela minha mãe, pela minha solidão, pela batalha que tive que travar. Chorei pela injustiça de um câncer cruel e pela maldade de um homem ganancioso. Depois que as lágrimas secaram, uma calma estranha tomou conta de mim. Olhei ao redor, como se visse o quarto pela primeira vez. E então, notei algo que não estava ali antes. Sobre a cômoda, havia uma caixa de madeira, simples e elegante, que eu não reconheci. Curiosa, levantei-me e a peguei. Não estava trancada. Dentro, meu coração deu um salto. Havia fotos. Eu pequena no meu primeiro dia de aula. Nós duas na praia, sorrindo, com os cabelos ao vento. Havia alguns dos meus desenhos de infância que eu achava que ela tinha perdido. E por baixo de tudo, um envelope com meu nome, escrito com a caligrafia tremida, mas inconfundível, dela. Com as mãos ainda trêmulas, eu o abri. Era uma carta. Minha querida filha Amanda, se você está lendo esta carta, significa que o Dr. Álvaro cumpriu seu dever e que você está segura. Significa que nosso plano deu certo. Eu sei que você deve estar sentindo um turbilhão de coisas agora. Raiva, alívio e, acima de tudo, uma tristeza profunda. Eu sinto muito, minha filha, por ter que te deixar no meio dessa tempestade. Eu sinto muito por ter colocado um homem como Cláudio em nossas vidas. O amor às vezes nos cega, mas a verdade sempre encontra um caminho. Mas não é sobre ele que quero falar, é sobre você. Nesta caixa, guardei as memórias que importam. Nossos sorrisos, nossas conquistas. É isso que eu quero que você carregue com você. A força que tivemos juntas. Amanda, a justiça para mim não é ver Cláudio atrás das grades. A minha verdadeira vitória, a minha vingança contra toda a dor e maldade, será ver você feliz. Use o que eu te deixei não como um prêmio de uma batalha, mas como uma ferramenta para construir seus sonhos. Viaje, estude, ame, construa uma vida que te dê orgulho e alegria. Não deixe que a amargura crie raízes em seu coração. A vida é preciosa demais. Lembre-se de mim com saudade, mas viva com esperança. Você é a minha herança mais valiosa, o meu amor eterno. Com todo o amor que uma mãe pode sentir, Célia. As palavras dela foram um bálsamo na minha alma ferida. A reviravolta não era a prisão de Cláudio, nem o dinheiro, nem a casa. A reviravolta estava ali, naquele pedaço de papel. Era a permissão dela para que eu vivesse. Naquele momento, entendi que a luta não era apenas para reaver o que era meu por direito, mas para honrar o desejo final dela, a minha felicidade. O peso em meus ombros pareceu mais leve, substituído por um novo senso de propósito. As semanas que se seguiram foram uma transição suave da escuridão para a luz. A cada dia, eu sentia um pouco do peso em meus ombros se dissipar, substituído por uma sensação de calma que eu não conhecia há muito tempo. A carta da minha mãe se tornou meu talismã. Eu a lia todas as noites antes de dormir, e todas as manhãs ao acordar. Suas palavras eram o mapa que me guiava para fora do labirinto de dor e raiva. Um mês depois, eu estava de volta à sala do Dr. Álvaro. Desta vez, o ar não estava carregado de tensão, mas de uma formalidade tranquila. Ele me entregou uma pasta grossa, cheia de documentos. "Está tudo aqui, Amanda", disse ele, com um sorriso cansado, mas satisfeito. "A escritura da casa está em seu nome. As contas bancárias foram transferidas. O carro, tudo. O testamento fraudulento foi oficialmente anulado pela justiça e o vídeo de sua mãe foi validado como sua única e última vontade. Legalmente o capítulo está encerrado." "E o Cláudio?" perguntei, a voz firme.
Eu não perguntava com medo ou raiva, mas com a necessidade de um ponto final. O juiz negou o pedido de fiança. Com o diário da sua mãe, o vídeo e o testemunho da enfermeira, o caso contra ele é sólido como uma rocha. Ele vai a julgamento em alguns meses, mas a promotoria não tem dúvidas de que ele receberá uma pena significativa por fraude, falsificação e coação de incapaz. Ele não vai te incomodar novamente. Assenti, sentindo a última porta daquele passado sombrio se fechar. Era um alívio imenso. Dr. Álvaro me olhou por cima dos óculos. Sua mãe ficaria imensamente orgulhosa de você, Amanda. Da sua força, da sua coragem. Ela foi a corajosa, respondi, com o coração cheio de gratidão. Eu apenas cumpri a promessa que fiz a ela. Voltei para casa naquele dia sentindo-me mais leve do que nunca. Agora que a batalha legal havia terminado, uma última tarefa me esperava. A limpeza final. Era hora de apagar os últimos vestígios de Cláudio da minha vida e da casa da minha mãe. Comecei pelo guarda-roupa que dividiam. Peguei as roupas dele, uma por uma. Os ternos caros, as camisas engomadas, os sapatos que ele fazia questão de manter impecavelmente polidos. Não senti raiva. Senti uma espécie de pena vazia por um homem que dava tanto valor às aparências e tão pouco ao que realmente importava. Coloquei tudo em grandes sacos de lixo. Os livros de negócios, seus artigos de higiene pessoal, o relógio que ele esqueceu na gaveta. Tudo foi ensacado. Não para o lixo, mas para a doação. Que suas coisas servissem a alguém que realmente precisasse. Ao esvaziar a última gaveta, encontrei algo que não era dele. Era uma pequena caixa de veludo. Dentro estava a primeira medalha que ganhei numa competição de natação na escola. Lembrei-me do orgulho no rosto da minha mãe naquele dia. As memórias dela já não eram facas afiadas de dor, mas abraços quentes e nostálgicos. A limpeza não era apenas para tirar Cláudio, mas para reencontrar minha mãe nos pequenos detalhes que ele havia ofuscado. Quando terminei, a casa parecia respirar melhor. Parecia maior, mais iluminada. Parecia finalmente minha. Na manhã seguinte, um sábado de sol, fiz o que vinha planejando há dias. Fui a uma floricultura e comprei a muda mais bonita que encontrei. Um pé de jasmim estrela. Minha mãe amava o perfume de jasmim. Dizia que tinha cheiro de noite de verão e de esperança. No Jardim dos Fundos, o lugar preferido dela, escolhi um local perto do pequeno banco onde ela gostava de ler. Cavei a terra com minhas próprias mãos, sentindo a umidade e o cheiro de vida. Coloquei a pequena muda com cuidado no buraco, cobrindo suas raízes com a terra escura e fértil. Ajoelhada ali, com as mãos sujas e o sol aquecendo minhas costas, senti uma conexão profunda com ela, com a terra. Reguei a planta e, enquanto a água era absorvida, falei em voz baixa, como se ela pudesse me ouvir no sopro do vento. Você confiou em mim, mãe, e eu não deixei que ele roubasse o que era seu, o que você construiu com tanto esforço. A justiça foi feita. Agora pode descansar em paz. Fiz uma pausa, olhando para a pequena e frágil planta que um dia encheria o ar com seu perfume. Lembrei-me da promessa em sua carta. E eu, mãe. Minha voz embargou, mas continuei. Eu prometo que vou ser feliz. Vou viver por nós duas. Esta é a minha promessa para você agora. Alguns meses se passaram. A vida, e aos poucos, encontrou um novo ritmo. Com parte do dinheiro que ela deixou, paguei minhas dívidas e me matriculei novamente na faculdade de paisagismo, um sonho que eu havia colocado em pausa para cuidar dela. A casa já não era um santuário de luto. Abri as janelas, comprei almofadas coloridas, pintei a parede da sala de um amarelo sol. Minha música tocava nos alto-falantes durante o dia. Meus amigos vinham me visitar, e o som de risadas preenchia os cômodos que por tanto tempo só conheceram o silêncio e a dor. Numa tarde quente, eu estava no jardim, estudando, quando uma brisa trouxe até mim um perfume doce e inconfundível. Olhei para o lado. O pequeno pé de jasmim havia crescido, suas gavinhas se agarrando à treliça que eu instalei,
e suas primeiras flores brancas, em formato de estrela, haviam desabrochado. Eu me aproximei, toquei uma das flores delicadas e respirei fundo. Era o cheiro de esperança, o cheiro de um novo começo. A vingança fora apenas o solo, a justiça fora a água, mas a felicidade era a flor. E a minha estava apenas começando a desabrochar.